O fato central agora já não é apenas o anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. O fato central é que essa trégua entrou numa fase mais perigosa. Ela continua em pé no papel, mas passou a conviver com novos bombardeios no Líbano, regras restritivas em Hormuz e uma corrida diplomática imediata no Paquistão, tentando evitar que o acordo perca utilidade antes mesmo de amadurecer. O alívio inicial existiu, mas ele durou pouco. A situação atual é esta. Uma delegação iraniana já está indo a caminho de Islamabad, a capital política do Paquistão, para negociações com os americanos. Os Estados Unidos tratam o encontro como a próxima etapa da trégua. O Irã continua dizendo que o acordo foi tensionado pelos ataques israelenses no Líbano. E, ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz segue operando muito abaixo da normalidade, agora com uma reabertura parcial e fortemente limitada. Então as perguntas centrais são duas. Esse cessar-fogo ainda tem força para virar contenção real? Ou ele já está se transformando apenas num intervalo instável entre duas fases da mesma crise? Se você percebe como esses eventos globais afetam diretamente a vida real, já deixa o like e se inscreve no canal. A proposta aqui é justamente traduzir esse cenário de forma clara e estratégica. E faz o seguinte, deixa o like e a inscrição agora, antes da melhor parte do vídeo. Se no final você achar que realmente valeu a pena, mantém. Se não, é só remover. Dito isso, vamos ao que realmente importa. A cronologia ajuda a enxergar esse episódio com mais clareza. Primeiro veio o anúncio da pausa de 2 semanas entre Washington e Teherã, mediada pelo Paquistão, com a promessa de negociações a portas fechadas. Depois, a Casa Branca confirmou o envio da equipe americana, liderada por J.D. Vance, para Islamabad. Agora, com a chegada da delegação iraniana à capital paquistanesa, a crise sai do campo da expectativa e entra no da diplomacia imediata. Islamabad deixou de ser apenas um cenário possível. Virou o primeiro teste concreto da trégua. O problema é que essa janela diplomática já começa fragilizada por uma divergência de origem. O Paquistão e o Irã sustentam que o entendimento inclui também o Líbano. Washington diz que não. E essa contradição está longe de ser um detalhe técnico. Ela define o grau de fragilidade do acordo. Porque se cada lado entende o alcance da trégua de uma forma diferente, o cessar-fogo já nasce sem uma base comum de interpretação. Foi exatamente essa ambiguidade que explodiu nas últimas horas. Israel manteve e ampliou os ataques no Líbano, o que provocou forte pressão internacional para que essa frente também seja incluída no acordo. A União Europeia, a França e Emmanuel Macron passaram a cobrar isso de forma mais explícita. Com isso, o Líbano deixou de ser apenas uma disputa lateral sobre o escopo da trégua e virou o principal teste da sua credibilidade. E esse ponto ficou ainda mais sensível porque a escalada no Líbano ganhou peso militar e humanitário ao mesmo tempo. Israel afirmou ter matado Naim Qassem, chefe do Hezbollah, em um ataque em Beirute. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde alertou que hospitais libaneses podem ficar sem suprimentos vitais em poucos dias. Isso muda o centro de gravidade da crise. O Líbano já não está apenas no meio de uma disputa diplomática, está também no centro de uma deterioração militar e humanitária que pode empurrar a região para outro patamar de tensão. Enquanto isso, Hormuz continua sendo o outro grande ponto de pressão. O bloqueio total deu lugar a uma reabertura parcial, mas muito limitada. O Irã informou que permitirá no máximo 15 embarcações por dia pelo estreito. Ou seja, o fluxo voltou, mas ainda muito longe da normalidade. E para aumentar a economia global, não basta evitar o fechamento total. O que importa é o grau real de fluidez dessa rota. É por isso que o mercado reagiu tão rápido em duas direções. Primeiro, o anúncio da trégua derrubou o petróleo e melhorou o humor dos investidores. Depois, com a percepção de que Hormuz segue restrito e de que o Líbano pode puxar a crise de volta para cima, o petróleo voltou a subir. No fundo, o mercado ainda não está precificando paz. Está precificando uma trégua frágil, cercada por risco e incerteza. Há ainda um último elemento importante, a lógica política da própria negociação. Os Estados Unidos continuam descrevendo a trégua como resultado de pressão militar e como base para um acordo mais estreito sobre segurança, programa nuclear e navegação. Já o Irã fala com cautela, demonstra desconfiança e vincula a viabilidade das conversas ao comportamento israelense no Líbano. Por isso, a reunião em Islamabad não começa num ambiente de confiança. Ela começa num ambiente de contenção tensa, em que cada lado tenta evitar a piora imediata sem abrir mão da sua posição central. As consequências práticas desse episódio já são visíveis.
Diplomaticamente, o Paquistão ganha peso porque se transforma no principal canal de contato entre duas potências hostis num momento em que a crise exige resultados rápidos. A União Europeia e a França aumentam a pressão para ampliar o alcance do cessar-fogo, e Israel passa a influenciar diretamente o destino da trégua, mesmo sem ser formalmente o signatário central do entendimento entre Washington e Teherã. Ou seja, a estabilidade do acordo já não depende só dos dois atores que o anunciaram, ela depende da capacidade de alinhar frentes que hoje seguem desalinhadas. Economicamente, o ponto mais importante continua sendo Hormuz. Uma passagem limitada, congestionada e sujeita a novas tensões já basta para contaminar preços de energia, frete, seguros e cadeias de suprimento. E isso não afeta apenas petróleo, afeta também gás, fertilizantes e custos industriais. É por isso que o cessar-fogo, mesmo reduzindo o risco imediato de uma grande escalada, ainda não devolveu previsibilidade ao mercado. O mundo ganhou algum tempo, mas ainda não recuperou a normalidade. Estrategicamente, o episódio mostra outra coisa. A crise entrou numa fase em que a ambiguidade virou instrumento de poder. Washington preserva margem ao negociar sem reconhecer todas as versões divulgadas por Teherã. O Irã mantém alavancagem ao condicionar a navegação e ao usar o Líbano como argumento de pressão política. Israel insiste em liberdade operacional, e a Europa tenta empurrar o acordo para um formato mais amplo. O resultado é um cessar-fogo que existe, mas ainda não organiza a região em torno de uma leitura única. É exatamente esse tipo de situação que mostra por que análise estratégica e preparação para crises importam tanto. Porque uma crise como essa não fica restrita ao mapa militar. Ela atinge energia, inflação, transporte, mercado e segurança econômica e, no fim, atinge sobretudo as pessoas comuns, que acabam espremidas entre disputas de poder travadas por grandes potências e interesses de grupos militares que fogem completamente do controle delas. Se você quer entender como choques geopolíticos se transformam em consequências práticas na vida real e por que se preparar deixou de ser exagero e passou a ser prudência, eu aprofundo esse tema no meu livro 2030, Entre a Águia e o Dragão. Nele, eu conecto disputa de poder, economia e preparação de forma clara, acessível e aplicada. Hoje, por menos de R$ 1,50 por dia, você leva o livro digital, o audiolivro e um guia estratégico para colocar em prática o que aprender. Tudo adquirido de maneira permanente por menos de R$ 1,50 por dia. O link está na descrição. Aproveite enquanto a condição promocional ainda está disponível. E é justamente por isso que, daqui para frente, 3 sinais importam mais do que qualquer discurso de vitória. O primeiro é Islamabad. Não se trata mais de saber se haverá conversa, mas de saber se ela produzirá algum alinhamento mínimo sobre os termos reais da trégua. O segundo é o Líbano. Se os ataques continuarem se ampliando, a pressão iraniana para endurecer deve crescer e a margem diplomática tende a encolher. O terceiro é Hormuz. Se a reabertura parcial não evoluir para um fluxo mais próximo do normal, a crise econômica se agravará ainda mais, mesmo sem uma retomada total dos bombardeios. O cenário mais construtivo ainda existe, uma pausa imperfeita, mas funcional, capaz de abrir espaço para um acordo mais estreito sobre navegação, limites de escalada e canais de comunicação. Mas hoje, esse não parece ser o cenário dominante. O cenário mais provável, por enquanto, é o de uma trégua formal cercada por choques indiretos, ataques paralelos e interpretações incompatíveis. E o pior cenário continua sendo o colapso dessa ambiguidade, especialmente se Líbano e Hormuz passarem a se reforçar mutuamente como centros de pressão. Mais do que encerrar a crise, esse rascunho de cessar-fogo abriu uma nova etapa, uma fase em que qualquer movimento diplomático no Oriente Médio já começa cercado pela possibilidade de nova escalada. Agora resta ver se essa pausa vai realmente produzir alguma contenção ou se será apenas mais uma trégua frágil antes de uma nova escalada. Se você quiser ir além do vídeo e se aprofundar nesse tipo de análise, considere adquirir o meu livro 2030, Entre a Águia e o Dragão. O link está na descrição. E se agora não for possível, você já ajuda muito deixando o like e se inscrevendo no canal Panorama Estratégico. Isso faz diferença de verdade e me incentiva a seguir produzindo mais conteúdo como este. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.